Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre uma questão muito bacana que vocês me perguntam muito nas lives, assim, sempre tenho essa pergunta. E na live, não dá, quando eu tô atendendo vocês e orientando, não dá muito tempo de eu responder sobre isso, porque é um assunto muito longo. Então, como é um assunto muito longo, eu resolvi fazer um vídeo que talvez eu tenha que dividir até em dois, vamos ver no final, na hora que eu acabar aqui de gravar, o que vai acontecer. Mas que são sobre os movimentos astrológicos que nós estamos passando, e eu resolvi pegar um esqueminha desde 2002, escrevi aqui pra gente porque é um assunto longo, então vou dar uma lidinha básica aqui hoje, pra gente compreender melhor o que nós estamos vivendo. Essas transições planetárias, né, e tudo. Então, nós chegamos em 2019 e a primeira sensação que nós experimentamos esse ano sobre o ano novo foi de confusão e esgotamento. E aí eu recebo muitas perguntas das pessoas me perguntando o que está acontecendo, pessoas que se dizem perdidas sobre qual caminho seguir, desorientadas, que não sabem como vão agir daqui para frente, o que vai fazer da vida, porque a vida está mudando, porque a vida passou por muitas dificuldades nos últimos anos. E eu sempre tento explicar para essas pessoas esses movimentos que eu vou explicar hoje aqui para vocês, que são os movimentos que a gente está enfrentando de virada de ciclo mesmo, virada de era, na verdade. Né? Então são consequências grandes de mudanças astrológicas que se dá a cada 2150, 2160 anos. Então, assim, são mudanças... A gente pegou uma geração, mudanças muito profundas, né? Muito sérias. Então, a cada 2150, 2160 anos, o Sol nasce numa constelação. E o planeta, assim como todas as vidas que passam, né, que vivem nele, passam a ser regidos por um signo, né, daquela constelação. E por isso que a confusão se instaura, porque a mudança de era, ela significa o quê? Uma mudança? Mudar hábitos, mudar crenças, mudar padrões, mudar comportamentos. E tudo aquilo que um dia funcionou e que a gente acreditou é substituído por um novo sistema. Só que a gente precisa se adequar a esse novo sistema. A gente precisa entender primeiro como que ele funciona. E muitas vezes a gente entra na resistência. Às vezes nem conscientemente, às vezes inconscientemente a gente entra na resistência e essa resistência fala mais alta. E por isso esses movimentos se dão de forma muito lenta. Né? Uma transição de era pode variar aí de 30 a 250 anos. Então, assim, é uma coisa bem longa mesmo. E por isso tantos anos de dificuldade. A transição que a gente enfrenta agora é uma passagem da era de peixes para a era de aquário. Ou seja, é uma época... A gente está passando de uma época de fazer, que a gente era muito focado no fazer, para uma época do sentir. Então, quem está se sentindo desorientado é porque ainda não entendeu as características e a maneira de agir diante dessas novas vibrações universais. E isso eu sempre falo na live, né? A gente tem que mudar a nossa maneira de agir para a gente conseguir viver na nova vibração dessa nova era. Quem ainda está muito preso no pensamento racional sobre como fazer, sobre como estruturar, sobre como ter uma vida totalmente estável e planejada, que foi o que nossos pais nos ensinaram e eles também foram ensinados, né? Aquele modelo tradicional de ordem, eles estão se desfazendo. E uma nova diretriz, onde cada um será seu próprio guia e mestre, está se estabelecendo. Então a gente também vê aí muitos guias e mestres que estão sendo... de certa forma são desmascarados, né? Para que a gente entenda que a gente não precisa de ninguém que nos lidere, nós mesmos podemos ser nossos próprios líderes, né? Nossos próprios mestres. E essa é a nova era, é a gente sentir e seguir a nossa intuição, mas a gente primeiro precisa aprender a sentir, que a gente está muito focado no fazer, né? Então, o que geralmente gera confusão aí nas mentes mais condicionadas e educadas para seguirem regras, é isso. Né? Principalmente pessoas que vieram de famílias muito rígidas ou pessoas que sempre se guiaram muito, foram muito pelo lado da religião, que seguem religiões muito dogmáticas, né? Elas podem ter um pouco de dificuldade nessa transição. Então, toda transição se dá de forma lenta e gradual, que nós já falamos, já que toda a humanidade precisa estar preparada e o inconsciente
precisa entender as novas dinâmicas e o novo sistema. Algumas pessoas entendem com facilidade, entendem e aceitam, já outras com muita dificuldade. Então, a coisa é devagar mesmo, bem lenta e bem gradual, até que haja um momento determinante, que geralmente começam com os movimentos radicais, sociais, políticos, e nós estamos vendo muito isso nos últimos anos, né? Uma luta, de certa forma, chega um momento que é necessário uma luta para rompimento, né, diante das forças resistentes, que essa luta e essas forças que rompem com a velha ordem, até que cheguemos a um equilíbrio e o novo se torne algo comum na vida da sociedade. Segundo as teorias egípcias, a transição de era de peixes para aquário, ela começou em 1962, mas seus efeitos definitivos só foram sentidos em 2012. É por isso que, a partir de 2012, muita gente entrou aí na confusão, viu a vida sendo desestruturada, se sentiu muito desorientada e está até hoje, né? Então, para entender melhor esse processo pelo qual nós passamos agora, a gente precisa voltar lá no ano de 2012, onde muitas pessoas começaram a se sentir, como eu estou falando para vocês, né, oprimidas na vida que levavam, pressionadas, e passaram a buscar respostas, principalmente na espiritualidade. E não é à toa que isso aconteceu. Isso aconteceu porque, como eu já disse, as energias da nova era se baseiam em sentir e se guiar pela alma e pelo coração. E não há nada mais próximo do sentimento do que a espiritualidade, né? Do que quando você consegue encontrar a sua própria espiritualidade. E além das mudanças de peixes para aquário, a gente está também num período de virada de troca de eras, ou seja, o Sol passou por todos os signos, né? O que acontece a cada 26 mil anos, e tá terminando ciclos kármicos muito fortes de milênios para recomeçar. Então a gente ainda tá passando também por esse movimento aí. E aí, na era de aquário, nós seremos guiados por forças mais sensitivas. Então, por exemplo, a força feminina. E por isso que nós estamos vendo muito essa coisa do feminino surgindo, do sagrado feminino, né? Das mulheres se impondo, das mulheres lutando pelos seus direitos, pelo seu valor e pela sua voz, né? A gente ouve muito falar aí no empoderamento. Porque a era de aquário vai vir muito com essa força feminina, força fraternal e forças espirituais, porque ela é uma era de sentir, de intuir, né? Ela trabalha muito com a intuição, a era de aquário. E as coisas vão vir, vai chegar um ponto que as coisas vão vir mais leves e com mais afeto. A gente vai sair dessa era de patriarcado, que é muito ego, muito do fazer, né? Muito o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou. E a gente vai partir para uma era do que eu sinto, né? De como eu acolho, de como eu ofereço amor. E aí, se você observar os movimentos de luta que estão aí, eles são assim. Eles têm essas características. O empoderamento individual das minorias, a compaixão, a aceitação, a inclusão social, a empatia, né? São lutas contra um sistema antigo, principalmente arcaico, hierárquico, materialista e patriarcal, que é baseado na força e no poder. E a gente não vai estar mais baseado na força do poder. A nova era agora é baseada no sentir, no quem eu sou. E para que isso proceda é necessária uma limpeza energética sobre a Terra e sobre as vibrações que não ressoam com esse nível de energia mais sutil e mais alto que é da era de aquário. Então também tem isso na troca de eras. A gente precisa fazer uma limpeza energética para que as coisas mudem, para que a nova vibração chegue. E para tantas pessoas orientadas, é porque elas ainda não saíram desse controle, né, da era de peixes. E elas tentam manter esse controle a todo custo. E como elas não conseguem, elas perdem o equilíbrio. Pode ser também que aconteça o seguinte: a pessoa não sabe o que ela sente, porque a gente não é acostumada a sentir, principalmente as mulheres, né? As mulheres são condicionadas a vida inteira a receber ordens, né? Quando não é do pai, pode ser da mãe, quando não é da mãe, é do companheiro. Então, muitas mulheres, assim, têm dificuldade até saber o que elas querem, inclusive o que elas sentem. E isso também é uma dificuldade que traz essa confusão. E para ajudar nessa transição,
lá no ano de 2013, nós tivemos a entrada de Saturno, que voltou com mais força agora em 2018, porque entrou para reger durante 36 anos. Né? E Saturno nos cobra maturidade, verdade e responsabilidade. E por isso esses 2 anos foram de muitos desafios. Né? 2013 e 2014 foram de muitos desafios para muita gente. Em 2014 trouxeram as energias de Júpiter, né? Que foram as energias que regeram o ano. E esse planeta traz à tona tudo que está nas sombras. Então tudo que a gente nega vem para que a gente possa ser visto e curado. Então, foi aí que muita gente entrou em crise existencial, né? Foi em 2014. Então, quem estava muito na arrogância, na vaidade, na hipocrisia, dívidas, quem tinha muitas dívidas, quem tinha muitos conflitos, né? E não estava muito em bases firmes na vida, teve uma certa crise aí, passou por uma certa crise, uma mudança aí muito radical na vida em 2014. E Júpiter também promove a expansão da consciência, né? Então foi mais um momento de crescimento também, de encontrar espiritualidade e também de limpeza. Aí em 2005, nós tivemos a regência... Só um minuto, gente. Em 2005, nós tivemos a regência das mesmas energias que regem 2019, que é a regência de Marte. É um ano para se reestruturar, para transmutar as coisas, no sentido de se reorganizar, né? É a preparação do terreno depois da colheita para uma nova plantação. Então, teve a colheita, teve a limpeza daquele terreno e agora a gente precisa plantar novas sementes, né? A gente precisa iniciar novas coisas. Então, é o início da colheita, né? Como eu falo, é o início do novo, dessa transição, que será mais definitiva realmente aí em 2020. E os anos regidos por Marte são anos que trazem uma energia forte de dinamismo, de guerra, de batalha, de fogo, de ferro. E por isso acontecem também nesses anos muitas limpezas, muitas tragédias, né? Como a gente viu aí no início desse ano e também no início de 2015. Inclusive a mesma tragédia acontecendo, né? Esse é um movimento de limpeza, de explosão, né? Explosão de tudo que estava armazenado, né, de tudo que estava sendo pressionado ali e aí de repente a explosão chega, né? É como se a gente estivesse limpando as feridas que a gente estava guardando por muito tempo. E ao mesmo tempo é o que proporciona a construção do novo, porque é o que proporciona a limpeza do que não tá na vibração da nova era, né? Para depois vir a colheita e a calmaria. E aí em 2016 foi exatamente isso, foi um ano mais tranquilo para muita gente, né, desses todos que se passaram desde 2012. Foi um ano de enxergar novos rumos, de tomar novas decisões, de finalizações também, apesar de ter sido um ano de desafios, porque nenhum desses anos de mudança de era é fácil. Foi um ano que a ética e a justiça atuaram muito e surgiram mais movimentos sociais, né, que iriam ter seu ápice em 2017. Foram mais ativos no segundo semestre de 2017. Mas foi um dos momentos mais importantes e definitivos dessa história toda que a gente está falando, né? Porque foi um ano de construção, na verdade. As mudanças que ocorreram em 2016 foram mudanças para que a gente pudesse construir o novo. E em 2017 foi quando definitivamente as energias viraram a regência, né, do Sol, que trabalha com questões do trabalho de questões com ego e com individualidade, para uma regência de Saturno, né, que entrou no segundo semestre e se firmou no início de 2018. E a partir de agosto de 2017, quando abriu o portal de Leão, que é um portal que a gente tem sempre no mês de agosto, que trabalha com o signo de Leão e traz muito essas questões do ego à tona, né? Vieram muitas sombras também, né? Então nós tivemos que lidar, por isso que 2018 foi tão difícil, porque esse portal das sombras abriu em 2017 e a gente teve que lidar com coisas, aspectos nossos que às vezes a gente não gostaria de olhar. E também nossos limites. A gente trabalhou muito nossos limites desde 2017, porque a nova era traz isso também, né? E Saturno também traz isso, maturidade e limite. Até onde sou eu, até onde é o outro. Eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que respeitar a natureza, eu tenho que respeitar, né, as plantas, os animais, o céu, tudo. A fé dos outros,
individualidade do outro, né, o corpo do outro. Então entrou muito também essas questões dos limites. E os limites começaram a ser colocados, e um movimento de cobrança de maturidade aí que vem com Saturno, disciplina e verdade começou. E em 2018, com a chegada do ano de 2018, que foi novamente regido por Júpiter, assim como 2014, nós tivemos um retorno a essas limpezas, né? O que intensificou as energias de sombras aí, que chegaram em 2017. E trouxe novamente muitas crises existenciais. Ano passado foi um ano de muita crise, né? Em todos os sentidos, mas principalmente de crises existenciais, né? E questões de orgulho, arrogância, vaidade, hipocrisia, também limites, né? De novo, repetindo. Foi um ano muito pra gente olhar muito para esses aspectos que ainda existiam em nós. Mas um ano de muita limpeza, um ano de muitos cortes, né? Muitos rompimentos. Também, assim como 2014, né? Foi um ano de crise existencial, coletiva e individual. Isso tudo serviu para que a gente pudesse recomeçar em 2019, como eu já expliquei lá no início do vídeo para vocês, com a energia de Marte. Então 2019 traz a mesma energia do ano de 2015, que é a energia de Marte, de luta, de batalha, mas também de vitórias, né? E aí em 2019 a gente está entrando num movimento para reequilibrar novamente, assim como em 2016, para reconstruir. Primeiro a gente trabalhou individual, trabalhando aí as sombras, né, desde 2017, do segundo semestre de 2017. E 2019 tem a tendência a gente trabalhar muito os limites, a arrogância, o orgulho também, mas muito pro lado das relações, então muito pro coletivo, né? E isso será trabalhado muito esse ano. E além disso, Urano entrou em Touro. E Urano é um planeta que não leva desaforo para casa. Então é a lição das responsabilidades consigo mesmo, que já foi aprendido, e agora será necessário aprender a respeitar os limites do outro, né? Da natureza, do planeta, não importa, de todos. E a partir de agora a tendência é essa, é de que as pessoas individual e coletivamente se tornem mais responsáveis e mais conscientes e se abram mais para questões de busca da sua essência, da sua espiritualidade e do seu ser. Porque essa é a nova era, né? É o sentir e o ser e respeitar o que o outro é e o que o outro seja. E que a gente sinta, a gente vai precisar sentir mais do que racionalizar. Então a gente vai precisar ser mais profundo, e por isso a gente precisou de aí quase 1 ano e meio, né, na sombra, vivendo aí na sombra, nos conflitos internos, para que a gente pudesse entender isso, para que a gente parasse de ter medo da nossa profundidade, da nossa sombra, para que a nossa sombra nos levasse além, né, adiante. E as nossas relações sejam daqui para frente mais verdadeiras, né? Porque quando a gente não tem medo da sombra, a gente pode ser verdadeiro, né? A gente pode trazer nossa verdade, sendo ela boa ou não, à tona. E colocar mais amor, né? Mais disciplina e mais limite aí nas nossas negatividades. Então, gente, os movimentos são esses, né? É isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, porque eu acho que faltou, né? Porque também falta de tempo muito assim na live para falar isso para vocês. Então acho que tava faltando aí um recadinho, um pouco longo, né? Mas essencial pra gente entender o que tá passando agora e sair dessa desorientação aí que muitos me relatam constantemente que estão passando. Entendendo isso, a gente entende bastante do que tá acontecendo aí com a gente e com o mundo. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado todo mundo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.